Meus irmãos e minhas irmãs, eu escolhi a versão mais breve do Evangelho para ser proclamada, mas na versão mais longa, Jesus, ao encontrar-se com este cego, que foi curado por ele também se apresenta dentro do diálogo como a luz. Ele diz que é a luz que ilumina todas as pessoas, todos os povos. E nós vemos também que na própria leitura da carta aos Efésios, São Paulo fala para que nós recomenda que sejamos filhos da luz. Então, aqui, nesta liturgia da palavra, nós encontramos o tema da luz. Nós somos convidados a viver na luz, nos deixando iluminar. E Jesus é a luz do mundo. É por isso que nós vamos ver em santos como, por exemplo, São Francisco de Assis, meu pai fundador, a oração que ele faz diante do crucifixo pedindo: ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, concedei uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito. Dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que eu possa cumprir o sagrado encargo que, na verdade, acabais de dar-me. Iluminai as trevas do meu coração. Então nós percebemos na vida dos santos, como São Francisco e o próprio São Paulo, nos chamando a sermos filhos da luz, que é preciso haver em nós esse desejo de nos deixarmos iluminar, ou seja, conduzir, orientar, deixar que Cristo abra os nossos olhos para ter uma visão espiritual, no sentido de vivermos um processo de conversão e admitindo que ao nosso redor uma série de pecados, mentalidades e situações, elas são trevas, são escuridão, porque nos perdem, porque nos desencaminham, porque nos destroem, porque nos colocam numa situação de afastamento de Deus e do irmão e vão, de certa forma, nos consumindo e deteriorando a nossa condição de filhos e filhas de Deus e como pessoas. Por isso são trevas, por isso são escuridão, por isso são um tipo de cegueira que acabam degradando a nossa condição de filhos e filhas de Deus e como humanos. E dentro desta lógica, precisamos identificar o que é treva, o que é escuridão na minha vida e que eu preciso trabalhar. Porque não se iluda, todos nós somos seduzidos, tentados pela escuridão. Por exemplo, se você considerar que o egoísmo é um tipo de escuridão, o egoísmo não nos deixa enxergar as outras pessoas, faz com que eu me feche dentro do meu querer, dos meus próprios interesses, dos meus desejos e caprichos, e eu fico cego na escuridão para o próximo, para a próxima, para as outras pessoas. Portanto, é preciso deixar a luz de Cristo me iluminar para que eu possa, iluminado por Cristo, pela sua palavra, pelo seu ensinamento, sair das trevas e me tornar uma pessoa que sai de si,
que é capaz de enxergar os outros, que é capaz de considerar o irmão, a irmã, ao invés de fechar-se em si mesmo. Também é escuridão na nossa vida a atitude de orgulho, que também está associada à vaidade, à vanglória. É escuridão porque o orgulho, ele faz com que eu tenha uma falsa percepção de mim mesmo e que eu me coloque muito acima daquilo que eu sou. E também, orgulhoso, acabo tratando mal os meus irmãos, porque eu quero que eles estejam ao meu serviço, ou eu me acho melhor do que eles, portanto os desprezo, e também por orgulho me fecho para Deus. Portanto, a luz de Cristo entrando dentro deste pecado, desta tentação que nós sofremos no dia a dia, nos iluminando, nos ensina a buscar a humildade, porque, inclusive, é uma máxima da questão espiritual. É no coração dos humildes que Deus opera, que Deus tem espaço para entrar, porque quando eu estou cheio de mim mesmo, no meu orgulho, não tem espaço para Deus, nem tem espaço para ninguém. Percebamos ainda que, inclusive ligado às trevas, à escuridão do orgulho, ainda existe uma atitude de autossuficiência. Eu me basto. Eu é que sou o cara. Eu é que entendo. Eu não preciso de nada nem de ninguém. Então, quando nós agimos assim, estamos entrando numa escuridão. E é preciso deixar a luz de Deus nos iluminar e ensinar que nós dependemos uns dos outros, nós necessitamos uns dos outros e ninguém se basta e vive sozinho. Precisamos ser solidários uns com os outros e precisamos ter também a sabedoria e a humildade de recorrer ao socorro do irmão. E claro, uma pessoa autossuficiente também muitas vezes não confia em Deus. Portanto, a luz de Deus nos iluminando deveria nos ajudar a sair dessa atitude de autossuficiência. Agora, uma coisa, inclusive, dos nossos tempos, que está se tornando uma grande escuridão, são as redes sociais. As redes sociais com as bolhas, com aquele algoritmo que fica ali registrando tudo que você vê e visita na internet. Ele sabe quais são os teus gostos e só manda aquilo ali para ti, não manda outra coisa. Então ele começa a afunilar a tua visão, ele estreita a tua visão. Você começa a ficar com uma visão muito limitada das realidades. Depois ele junta você com outras pessoas que têm mais ou menos a mesma visão. Aí cria uma bolha. E aí naquela bolha, o pessoal passa a pensar de um jeito e a achar que a realidade é só aquele mundinho daquela bolha da rede social. O algoritmo faz isso. Claro que quando isso foi criado, não se pensou que esse fenômeno social iria acontecer, pois está acontecendo. Então é uma verdadeira alienação das pessoas. É treva, é escuridão. Portanto, remédio para as redes sociais, iluminados por Cristo, em primeiro lugar, é a sua palavra. É a atitude de ler mais a palavra do que ficar pendurado nas redes sociais. Mas também de procurar os meios oficiais de comunicação. Eles podem ter aqui e acolá o seu viés de pensamento. Todo mundo, ninguém é neutro na vida. Mas os meios de comunicação oficiais, eles são verificados. Existe uma equipe. E se o jornalista contar alguma mentira, ele é passível de ser desmentido por outro jornalista e pode até perder o emprego.
Então, apesar de nos meios de comunicação não serem 100% confiáveis, é melhor a fonte que vem deles do que vem das redes sociais. Porque nas redes sociais, qualquer pessoa, qualquer louco pode postar qualquer coisa, pode inventar histórias como é comum e postar. E depois uma multidão de pessoas multiplica isso sem saber a origem da história e acabam alienadas. Às vezes é uma mentira. Portanto, as redes sociais, para nós, hoje, são trevas dentro desse costume, dentro dessa situação que estamos vivenciando. Por isso, mais Bíblia, mais leitura da Palavra de Deus e menos redes sociais. Mais órgãos de comunicação oficiais que são verificáveis na notícia do que redes sociais. Essa é a luz que deve nos iluminar para a gente não entrar nas bolhas que nos alienam. E quanta gente alienada por aí. São trevas também no nosso meio, a própria mentalidade do materialismo, o apego às coisas, a objetos, bens e a dinheiro. O materialismo nos torna pessoas gananciosas e às vezes nos isola do irmão, porque eu começo a competir com o irmão por causa da ganância. E também vejo no irmão uma ameaça, porque ele pode ser um obstáculo para eu conseguir as minhas metas materiais e financeiras. Eu deixo de ver o irmão como irmão, é um competidor agora. Então, me apego também a coisas que depois para consegui-las, em primeiro lugar, eu passo o outro para trás, ou vale tudo, materialismo. Ou então, já adquirido essas coisas, para não perder, eu estou sempre de pé atrás com as pessoas. Quer dizer, o materialismo, para nós, o apego exagerado às coisas e ao dinheiro, o endeusamento disto é escuridão. E iluminados por Cristo, precisamos aprender a partilhar. Iluminados por Cristo, precisamos aprender a sermos desapegados. É por isso que na Quaresma se ensina a prática da esmola, como solidariedade, como desapego, como sair de si e ir ao encontro da necessidade do outro. E a campanha da fraternidade nos lembra disso, quando trata, inclusive, da questão da fome. Estas são trevas também no nosso meio, infelizmente, e nós acabamos nos deparando com elas na nossa realidade, a busca desenfreada e desequilibrada dos prazeres, o endeusamento dos prazeres, sem limite, sem disciplina. Uma vida vivida de uma maneira em que eu quero fazer tudo, quero ter tudo, e ao fazer isso, eu passo por cima dos outros, eu posso utilizar as outras pessoas como objeto, e aí, infelizmente, endeusando os prazeres, sem um limite, sem uma disciplina, sem o dom da temperança, aliás, o dom não, a virtude da temperança, que é a medida certa de tudo, nós viramos escravos dos prazeres e assim vamos nos deteriorando e deteriorando as nossas relações com as pessoas, fazendo delas objetos de prazer. Portanto, isso é escuridão e precisamos ser iluminados exatamente pela virtude da temperança. Tudo na sua justa medida, nada em excesso. O excesso sempre vai ser um desequilíbrio. E, pior ainda, o endeusamento dos prazeres nos faz perder Deus de vista e colocar a nossa felicidade numa coisa que passa e que não traz realmente felicidade. Também, as trevas que nos iluminam, ou melhor dizer, as trevas que nos circundam e precisamos ser iluminados pela luz de Cristo, encontramos a mentalidade da intolerância. Também culpa das redes sociais, essa intolerância está crescendo no nosso meio.
pessoas que não sabem dialogar, pessoas que não sabem ter paciência, pessoas que não sabem escutar, pessoas que não sabem falar, já estão agredindo, e pessoas que, na intolerância, não sabem ter respeito por aquele que pensa diferente de mim. Eu não preciso concordar com a pessoa, mas, mesmo discordando, eu tenho que respeitar e tratar com educação. Isso é deixar a luz de Cristo me iluminar. Quando eu quero eliminar o outro, ou quando eu trato o outro com ignorância e intolerância, eu estou nas trevas, eu estou na escuridão. A luz de Cristo ainda não me iluminou. E encontramos ainda, meus irmãos, minhas irmãs, as trevas, a escuridão da inveja, do ciúme, que deveriam ser iluminados pela empatia, pelo colocar-se no lugar do outro. E além de colocar-se no lugar da outra pessoa, importante aqui seria também saber me alegrar com os dons e qualidades do irmão, da irmã, ao invés de sentir inveja e ciúme. Outra escuridão no nosso meio é quando nós alimentamos pensamentos, mas também sentimentos de ira, de raiva, de ódio. Isso é uma verdadeira cegueira que nos coloca uns contra os outros, a falta de perdão. Portanto, aqui você já sabe que, iluminados por Cristo, somos chamados a perdoar. Porque o primeiro beneficiado do perdão não é quem recebeu, não. Sou eu que estou dando o perdão, porque aquilo tira aquilo de ruim que estava no meu coração. Muitas vezes, as trevas do medo, uma certa fobia, quando a pessoa paralisa e não vai adiante na vida, não toma decisões, não busca as coisas porque tem medo de se decepcionar, tem medo de errar, tem medo das pessoas julgarem, tem medo hoje com redes sociais de ser cancelado. Olha, isso é treva, isso é escuridão. Iluminados por Cristo, tem que enfrentar as situações. Com a força de Cristo, tem que, mesmo sentindo medo, uma insegurança, procurar ali batalhar, lutar. E se alguém criticar, paciência. Vamos até aprender com aquela crítica, ou seja, não deixar o medo me tirar a iniciativa de caminhar, de tomar decisões. Muitas vezes também existem outras trevas que infelizmente nos rodeiam, e é chamada subjetivismo. Parecida um pouquinho com egoísmo, tem um parentesco. O subjetivismo é você colocar o seu eu no centro como referencial de tudo. Então, a igreja não sabe nada, eu é que sei. O padre falou que o sacramento é assim, não, mas eu acho que tem que ser assim, eu que sou o dono da verdade. O médico disse assim, mas esse médico não sabe nada. Ele estudou 7 anos de medicina, mas quem sabe sou eu. Subjetivismo, onde o eu vira o referencial de certo e de errado, por mais, e o pior, às vezes eu estou todo errado e quero fazer da minha opinião, do meu gosto, da minha preferência, dos meus caprichos, o certo, o referencial, não só para mim, mas também para os outros. Então, subjetivismo, isso é treva. Isso desequilibra as pessoas, desequilibra os nossos relacionamentos, isso impede, inclusive, da pessoa receber a verdade de Deus e deixar essa verdade converter o seu coração, a verdade iluminar e de libertar a sua vida. Ainda temos as trevas do ativismo, do barulho. Precisamos deixar a luz de Deus nos iluminar para sabermos fazer silêncio e ter tempo para oração, oração como comunhão, como amizade com Deus, como intimidade com Deus. Ainda temos as trevas do comodismo, da preguiça, que nos impede de tomar decisões, de reagir diante das situações, de achar que está diante das injustiças, não, está tudo bem, deixa para lá.
ao invés de ter um posicionamento. Então, as trevas que nos atrapalham. E é preciso deixar iluminar por Cristo para sair dessas atitudes. O pessimismo, gente muito negativa, tudo não presta, põe tudo para trás, critica tudo, tudo é ruim. Quer dizer, isso é treva na vida da pessoa. Uma pessoa negativa demais sofre, se angustia, não vive direito e ainda contamina o ambiente onde está com um azedume. Portanto, saber sair dessas trevas, deixar Cristo me iluminar com uma atitude mais positiva, mais otimista, né? Saber enxergar o bom da vida, das pessoas, aquilo que há de positivo nas realidades, ao invés de só se lamentar, reclamar e botar defeito. São trevas na nossa vida a mentira, e claro, você já sabe que, claro, iluminados por Cristo, buscar a verdade. São trevas na nossa vida a maldade, e claro, iluminados por Cristo, somos chamados a praticar a bondade. São trevas na nossa vida a injustiça, e claro, iluminados por Cristo, somos chamados a praticar a justiça. São trevas na nossa vida uma fé mal vivida, uma fé onde a gente entende religião e Deus como produto que tem que me agradar. E iluminados por Cristo, nós precisamos enxergar que nem Deus, nem sua igreja estão aí para nos agradar, estão aí para nos salvar. E para nos salvar, vão falar a verdade. E para falar a verdade, vai nos incomodar, vai nos contrariar. Então, igreja não é para agradar ninguém, é para te dizer a verdade que ajuda você a crescer na fé e se converter. Mas se eu entendo a igreja como produto, isso é treva. Porque eu quero sempre ter razão e ser sempre o dono da verdade, ser agradado em tudo. Também, no campo da fé, trevas do fanatismo. Pessoas que levam uma fé dentro de uma mentalidade legalista, ritualista, moralista. E por causa disso, passam a odiar por causa da fé. Passam a julgar os outros por causa da fé. E a verdadeira fé em Deus, quanto mais eu sou iluminado por Deus, mais eu devo amar, mais eu devo perdoar, mais eu devo ter misericórdia, mais eu devo praticar o bem. E se tenho que corrigir, corrijo com caridade. Então, meus irmãos, isso são trevas que estão aí, que nos tentam e que muitas vezes acabamos caindo nelas, que precisamos deixar a luz de Cristo nos iluminar, a luz do seu amor, a luz da sua palavra, a luz da oração, a luz do perdão, a luz do diálogo, a luz do bem, da empatia, da partilha e da compreensão que vem de Deus. A luz me leva a enxergar tudo aquilo que é escuridão na minha vida. E enxergando não é para se desesperar, nem desanimar, nem se condenar. É para, com a graça de Deus, trabalhar-se. Diz São João da Cruz que a luz, ela nos ilumina, e quando eu me sinto iluminado pela luz de Deus, eu me sinto pequeno. Eu vejo as minhas misérias e a minha necessidade de Deus. E é aí, iluminado por Deus, me sentindo pequeno, que eu deixo Ele agir na minha vida. Portanto, deixemos nos iluminar, deixemos Deus iluminar a nossa vida. E eu encerro essa homilia com a oração de São Francisco. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração. Concedei uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito. Dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que eu possa cumprir o sagrado encargo que, na verdade, é capaz de dar. Iluminai as trevas do meu coração. Louvado seja